a soberba, né? Soberba do Flamengo, a velha soberba. Sem querer desmerecer o empenho de São Paulo, a boa atuação, mas a capacidade de superação, de mobilização de um time no momento difícil até da instituição, né? Foi muita soberba do Flamengo. O Flamengo foi um time arrogante e quando achando que venceria quando quisesse, teve a oportunidade de abrir vantagem no primeiro tempo, não fez. De novo, gols perdidos, aquela velha história que a gente já conhece. Quando faz 1-0, algumas trocas ruins feitas pelo treinador também. Acho que nós não sabíamos da condição física dos jogadores, né? Ele sabia, né? E aí colocar para o jogo o Jorginho e o Arrascaeta naquele estado, vou te dizer, não teve o menor cabimento. Entraram muito mal. O Arrascaeta completamente fora de forma. E aí o São Paulo reage, vira o jogo, em nova assistência dada por jogador do Flamengo para o adversário, né? Nova assistência, porque foi dessa vez o Eric Pulgar, né? Aliás, é uma coisa meio bizarra que acontece com o Flamengo, que jogadas como aquela, que você obviamente pode mandar a bola para longe, rebater aquela bola para o lado do campo, afastar o perigo, nunca para frente da área, né? O jogador do Flamengo prefere tentar um domínio, tentar ficar com a bola e acaba perdendo a posse da bola e dando um presente para o adversário. Negócio assim, muito constrangedor. E aí foi o gol da derrota. 2 derrotas com passes para os adversários. Foi o Emerson Royal no Fla-Flu, que não conseguiu sair da direção da bola, bate na perna dele e vai para o John Kennedy, e agora o Eric Pulgar. Agora, os gols perdidos por Carrascal e por Gonzalo Plata, isso não pode ficar assim. Lá dentro tem que ter discussão. O Carrascal é um jogador que dribla bastante, né? Aliás, ele era o Neymar colombiano quando surgiu, porque adora driblar. Hoje dribla de forma mais parcimoniosa, até inteligente, eu diria. Mas ali, cara a cara com o goleiro sai para tentar fechar o canto esquerdo dele. Dá todo lado. É um corte, para o lado, para o fundo do gol. Cortava para cá. Sozinho, né, Mauro? Sozinho. Não tem nem zagueiro ali atrapalhado. Nada. Era cortar e rolar pro gol. Aí ele tentou o quê? Aquele gol que em tese é mais bonito, né? Aquela bolinha que vai entrando, aquele gol, a moda Arrascaeta, né? Dá um toquinho na criança, ela bate na lateral da rede, é bonito pra caramba. O gol do Arthur ontem, como foi? O 4º gol do Botafogo. Com o ângulo mais difícil, hein? E com mais gente correndo com ele. Ele corta para fora, tira do goleiro, o Cássio, né? E manda pro gol. 4-0 Botafogo sobre o Cruzeiro. O Carrascal tinha mais condições ainda de fazer. E tem recurso técnico. Para mim, isso é soberba. Vou fazer o gol com mais estilo, né? Só pode ser. Então, isso tem que estar muito esporro, cara. Tem que pegar o vídeo e falar, cara, não precisa ser o Fernando Diniz, tá? Mas tem que falar, como é que você faz isso? O jogador da sua qualidade, cara, com o recurso que você tem. Tá 0-0, porra, jogo fora de casa. O time sabe que vai dar uma pregada no segundo tempo, ou não sabe? Sabe. Tem que resolver o quanto antes. E o Plata era só dar outro exemplo do jogo do Botafogo. Como é que foi o primeiro gol do jogo do Danilo? Uma bicuda. Quando chegou a marcação, que ele viu que ele um chute reto, para dentro do gol no canto. Pô, não vai dar de chapar a bola, bater com o lado do pé, escolher canto. Tá chegando a marcação, tá chegando o chute. O Plata tá chegando a marcação, ele ajeita o corpo assim, né? Para tentar bater com a esquerda, estilo Gabriel Barbosa. A direita é cega. Caramba, profissional, porra, de futebol. Dentro da pequena área, ele, o goleiro. Poderia passar no meio das pernas do Rafael, poderia o Rafael fechar as pernas e fazer a defesa, mas finaliza de graça. Não, o cara não finalizou. Não finalizou. Cara a cara com o goleiro. Isso é inadmissível. Isso, para mim, é insegurança nesse lance, que não pode ter. Soberba. Aí o gol do Flamengo é lindo, mas vale um gol só, cara. O São Paulo fez 2. O Flamengo quer fazer gol bonito. Isso é soberba, cara. Futebol, antes de qualquer coisa, tem que ser objetividade, aproveitar as chances e liquidar os jogos. O Flamengo mereceu perder. E reclamar daquele pênalti ali é ridículo, como eu achei também uma bobagem colossal a reclamação veemente de pênalti sobre o Gustavo Gomes do Jorginho naquele Flamengo e Palmeiras ano passado. Tem um contato, mas não é o que... Não impede a finalização. O jogador chega inteiro para finalizar. O Arrascaeta perdeu o gol. Ele perdeu o gol, ele nem conseguiu chutar. Que desequilibrou. Chegou inteiro. Vai ter um contato, mas não é um contato tão faltoso. Só a central do apito achou que foi pênalti. Depois de procurar 800 vídeos. Tá? E o pessoal da transmissão também, né? Que aí assim, cria-se um suspense. Vai ter o VAR, não vai ter o VAR. E aí fica aquela coisa toda muito artificial, na minha visão. Mas não tem que reclamar. Eu sempre falo aqui, chororô que eu saiba em outro lugar.
por enquanto, aquilo que eu escrevi, né? Por enquanto, essa questão física fica um pouco como álibi, né? Dessas situações. Né? O Jorginho e a Arrascaeta estão fora de forma, né? Então, foi os primeiros minutos na temporada. O Felipe escala o time mais pela condição física do que por escolha técnica, tática, substituição a mesma coisa. Mesmo o cara estando jogando bem, o cara tem que sair porque tem que ter um controle. O outro que vai entrar também precisa de minutos para entrar no ritmo. Então, por enquanto, tem essa questão. O ineditismo do brasileiro está começando já no começo do ano, né? Nessa era dos pontos corridos. Então, fica tudo assim, muito como álibi, né? Pô, tá, tudo bem. Só que o que a gente viu no jogo, principalmente depois que o Flamengo faz o gol, é isso que o Luciano falou, né? O São Paulo quis mais. O Flamengo achou que o São Paulo ia baixar a guarda, tomou um gol, vai arriar os pneus, já tomou pancada do Palmeiras, tá tomando pancada no Paulista, correndo risco de rebaixamento, mas é um risco real mesmo, não é essa situação do Flamengo em que vai cair num torneio, mas só cai um e tal. O São Paulo corre um risco mesmo de cair. E o Flamengo achou a impressão que passou é que o Flamengo achou que estava resolvido. O gol de empate, na hora que fazem a inversão pro Enzo Dias, o Carrascal não volta com a mesma intensidade. Tudo bem, estava meio cansado e logo depois saiu. Mas ele não volta e o Varela também não percebe assim, meu colega não vai chegar, meu companheiro não vai chegar, eu tenho que ir. Para ter pelo menos bloquear o cruzamento do jogador, não. Ninguém foi, não sei se acharam que a natureza ia marcar o jogador, um cara que estava jogando bem no jogo, o Enzo Dias. E aí saiu o gol do empate, aí tudo muda, né, cara? Dentro do Morumbi, a São Paulo veio junto e tal, e aí o Pulgar faz o que fez, né? Aí entra isso que o Mauro falou, né? Em vez de afastar a bola, nesse momento em que é um momento de condicionamento físico, mas também técnico, né? O jogador ficou sem jogar, sem treinar um tempo até pegar essa sequência, muitos erros acontecem, e acabou dando aquela assistência, né? Assim como o Royal deu para o John Kennedy, o Pulgar serviu o Danielzinho. E assim o Flamengo, e aí já era, né? Aí já era, as substituições não deram certo e tal, e teve aquele lance no final que, para mim, não é pênalti. É aquela coisa, é marcável? Você vê juiz marcar? Vê. Você vê juiz não marcar? Vê. Você vê o Wilton não marcar esse pênalti? Vê. Mas você vê também o Wilton marcar em lance semelhante. Esse é o problema da arbitragem brasileira. Esse é o grande problema. Todo jogo que acontece um lance, assim, um jogo com um pouco mais de visibilidade e tal, que tem um lance desse, o juiz marcando ou não marcando, toda vez acontece a mesma coisa. Alguém vai lá fuçar nos jogos que o cara apitou, não precisa ser há 10 anos, há 1, 2 anos, você vai ver lance parecido que o juiz, nesse caso como o Wilton, marcou pênalti. Aquele toquezinho do Léo Pereira no Bidon, naquele Flamengo-Corinthians, ele marcou pênalti. Então, assim, essa é a grande questão. Porque aí tudo fica discutível. Porque o árbitro ele tem um critério, mas depende. Depende do jogo, depende do campo, de quem é o mando de campo, depende da camisa que está jogando, etc. E aí vem a incoerência. Então acho que... Mas não justifica. O Flamengo não mereceu ganhar. A realidade é essa. O Flamengo jogou bem um pedaço do jogo, sim, mas não mereceu ganhar e nem empatar. O São Paulo se impôs na vontade, para o Flamengo faltou perna e eu acho que teve um pouco de acomodação. E eu acho que isso já tem que servir de alerta. Michael não é mais jogador do Flamengo. Nesta sexta-feira, o atacante rescindiu o contrato com o rubro-negro e, agora, está livre para assinar vínculo com o Al-Ahly, da Arábia Saudita. O clube de regatas do Flamengo informa que rescindiu o contrato com o atacante Michael, nesta sexta-feira, em comum acordo com o jogador. O Flamengo agradece ao atleta pelo profissionalismo, dedicação e pelos serviços prestados durante o período em que defendeu o clube, além de desejar sucesso na sequência de sua carreira, publicou o Flamengo. A expectativa, portanto, é que Michael viaje ainda nesta sexta-feira para a Arábia Saudita.
O país não é novidade para o ex-atacante do Flamengo, que jogou recentemente no Campeonato Saudita pelo Al Hilal. Michael até aceitou ser jogador do Santos nesta temporada. No entanto, o Flamengo não quis pagar uma quantia milionária antes de rescindir contrato com o atacante. Sendo assim, o time paulista recuou no negócio e desistiu da contratação.